Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. Que coisa linda, que mensagem é essa? Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos o teu cuidado maravilhoso com as nossas vidas. Nós agradecemos o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, para exercitarmos, Senhor, neste mundo, em nome do Senhor, pela tua igreja, em favor dos povos, dos homens, de todos aqueles que precisam desta salvação. Nosso Pai maravilhoso, aceita, nós te pedimos, a nossa oração nesta noite. Ó Deus, e continua usando esta igreja, desde o mais novo convertido até o mais experiente obreiro. Todos sejam instrumentos do Senhor. Oramos assim, Eterno, e agradecemos o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Abre isso aqui. Meus irmãos, lá em Provérbios 4, verso 23, a gente vai ficar ali em Mateus mesmo, né? Mas em Provérbios 4 e 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, meus irmãos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é, na verdade, o que revela quem nós somos, e dali partem as nossas motivações. Por isso é que o escritor de Provérbios diz assim: dele procedem as saídas da vida. Olhando para o coração, como disse o profeta, que Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, esse íntimo. Nós vemos exatamente quem é a pessoa, qual é realmente a motivação, o que dá direção para a vida da pessoa. E aí, entramos em Mateus capítulo 11. Nesse capítulo 11, e no versículo de número 29, apesar de todo o Novo Testamento termos 4 evangelhos, e nos 4 evangelhos termos 89 capítulos, você vai encontrar somente nesta frase aqui, e não em outro lugar, nos 4 evangelhos, Jesus dizendo como era o seu coração. É aí que ele diz: este é meu coração. É aqui que está a motivação de tudo que eu vou realizar. Vamos ler novamente? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Será que vale a pena a gente ler todos juntos isso? Sou manso e humilde de coração. É o único versículo nos 4 evangelhos que diz Jesus como é o coração dele. Sou manso e humilde de coração. E quando a gente ouve isso e observa isso, então nós temos que prestar bastante atenção e fazer com que o nosso coração possa
Da mesma forma como o coração dele, ser motivado por essa mansidão e essa humildade, sem dúvida alguma. O que eu pretendo iniciar aqui essa noite, prosseguiremos por algumas quartas-feiras depois que terminar o discipulado. Deve faltar uma ou duas quartas-feiras neste outro assunto, primeiro assunto. E seguiremos aqui abordando isso. O coração de Jesus. A motivação de Jesus. Para você ter uma ideia, por exemplo, onde nós vamos caminhar, você dá uma olhadinha agora aí em Hebreus, depois a gente volta aqui, em Hebreus capítulo de número 4, e o versículo de número 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí você vai para o capítulo 5, verso 2 de Hebreus e diz: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, dois outros textos que nós vamos ver futuramente, e que mostra a ternura, a compaixão do Senhor Jesus em nos tratar. Por que este assunto é importante, irmãos? Porque para algumas pessoas, ele está certo de que tem decepcionado a Deus e agora não vê como Deus pode o receber de novo. Se considera como uma verdadeira decepção perante Deus. Outros se veem como um fracasso. Outros vivem rodeados de medos e, como diz aí, fraquezas. E ficam pensando: Deus não tem mais interesse em mim. Eu não tenho mais chance. Eu não tenho mais condições nem de me dirigir a Deus. Imagine. Porque a tendência nossa é ver a Deus como um Deus que não tem esta compaixão, que está pronto para nos destruir. Porém, meus irmãos, nós temos que nessa noite, não somente olhando para Jesus, mas olhando para nós, que exercitam o ministério de cuidar de pessoas, ter esta mesma maneira de ser. E que maneira de ser era esta que tinha o Senhor? Você se lembra das histórias do Evangelho? Os impuros, os perversos, as meretrizes, os publicanos, estes eram chamados amigos de Jesus. Era dito que Jesus se fez amigo dos pecadores e publicanos. Havia uma forte atração por essas pessoas, ou destas pessoas para Jesus. Não havia uma rejeição. Agora, imagine o ser mais puro que o universo pôde conhecer e vai conhecer. Ter andado nesta terra. Ele se aproximaria dos impuros, dos doentes, dos enfermos, dos destruídos e desgraçados? Na cabeça normal das pessoas, ele procuraria se afastar dessa gente. Lá no livro de Levítico, a lei dizia que quando se tocasse em um homem impuro, a pessoa ficava impura também. Mas quando veio Jesus, Jesus se aproxima dos impuros, ouve o pedido para ser curado e Jesus toca nos impuros. E o impuro fica purificado. Bendito seja o nome do Senhor. Na lei, quando um homem tocasse no impuro, a impureza vinha para ele.
No Evangelho, não. O puro toca no impuro e o impuro é que fica purificado. É o contrário. É uma outra maneira de ver. É uma inversão que acontece. E nós, talvez, precisamos rever estes assuntos. É disso que vamos tratar. Estou adiantando algumas coisas aqui para os irmãos. Mas vejam só o que disse Jesus sobre o seu coração. Sou manso e humilde de coração. Vamos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 5, rapidamente. Não quero dar muita informação, mas na pouca informação poder fazer alguma coisa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outro texto, em Mateus 21, verso 5, nós encontramos a menção da mansidão. Eis que o teu rei aí te vem, humilde. A mesma palavra que escreve manso, lá em Mateus 11, em Mateus 5, e aqui em Mateus 21, é a mesma palavra que traduziu aqui, humilde. E por último, são 4 vezes apenas que aparece essa palavra, como está em Mateus 11. Na primeira de Pedro, 3 e versículo 4. Não é? Primeira de Pedro, 3 e 4. É uma curiosidade para os irmãos verem o valor da palavra, né? Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Aqui falando sobre o enfeite verdadeiro das mulheres. O espírito manso e quieto. Então a mansidão, que o Senhor aqui aponta para o seu coração, no versículo de número 29, faz do Senhor a pessoa mais compreensível que já veio neste mundo. Aquele que te compreende, que me compreende. Talvez os outros não te entendam, mas Jesus certamente nos entende. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Talvez pareça Jesus longe de nós, lá à direita de Deus, mas nós vamos ver no decorrer desse estudo que o Senhor sofre quando a gente sofre. Dói em Jesus quando dói na gente. Porque nós não somos a parte de Jesus. Nós somos o seu corpo. Você pode glorificar a Deus por isso? O que é que a gente faz com o nosso corpo? Em tempos que a gente fala de tanto tratamento de saúde. O que uma pessoa faz quando uma parte do seu corpo está ferida? Faz de tudo para trazer saúde para aquela parte do corpo. Não é verdade, irmãos? Ele não olha para o seu pé que está doente e diz assim: eu vou cuidar desse meu pé, um amigo tão especial que eu tenho. Não, é muito mais do que seu amigo, é muito mais do que um irmão. O seu pé é parte de você, bendito seja o nome do Senhor. E é assim que Jesus nos considera, parte dele. Então quando eu sofro, quando você sofre, a gente tem que começar a entender isso. Ele está sofrendo com a gente. Ele vive para interceder por nós. Não é o que está escrito em Hebreus? E se a gente passar a entender isso, nós não vamos ficar mais sofrendo como se estivéssemos isolados. Isolamento é uma palavra da hora, né? Não, irmãos, não vamos admitir isso. Não estamos isolados e nem distantes do nosso Salvador. Ele vive para interceder. Ele se compadece das nossas fraquezas e das nossas misérias. Porque a tendência de uma pessoa que está doente é ficar sozinho, é se isolar, é viver num mundo afastado dos outros. Não somente na doença física que eu estou me referindo, mas pelos seus atos falhos,
pelos seus erros, não é? A tendência da pessoa é não enxergar o caminho da volta, é se aprofundar mais e mais no seu erro. Mas eu quero te levantar um anúncio de esperança aqui nessa noite. Não importa quão distante você foi, não importa quanto você já errou, tem um caminho aberto para você voltar. E você não vai voltar sozinho, Ele vem junto com você. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Se tem alguém que tem disposição de nos abraçar e tocar em nossa vida, este é Jesus. Bendito seja o seu nome. Este é Jesus. Imagine a cena de alguém que lhe procura na igreja, apresentando as suas dificuldades, seus sofrimentos, suas dores. O que é que você espera que essa pessoa receba? O que é que você pensa que ela espera de receber? Não é? Quer receber um alívio, uma palavra, um conselho. Num tempo normal, até um abraço. Um abraço bem dado vale mais do que 1000 palavras. Não é verdade, irmãos? E aí, a mesma coisa que as pessoas esperam receber de nós, nós devemos esperar receber das pessoas. E eu fui observar isso dentro da palavra de Deus. Eu queria muito alguma coisa que nos levasse a meditar nesses cuidados que devemos ter uns com os outros. Então, Jesus diz assim, para a gente ser mais completo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Atenção, para receber a sua mansidão e humildade, aqui está um pré-requisito. Você tem que estar aberto para Ele. Todos os que se abrem para o Senhor receberão seu abraço prontamente. Prontamente. Não é assim que vemos lá naquela fazenda de Lucas 15, quando o pródigo volta? Ele volta, ele treina, ele ensaia um discurso para o pai de arrependimento, mas nem precisa, porque o pai corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim. Aquela cena da fazenda de Lucas 15, do pródigo, é o dia a dia, irmãos. É como Deus está interessado em nos abraçar, em beijar, em fazer uma festa para nós, em nos tirar da miséria. É isso que Deus quer para a nossa vida, em trazer para nós a alegria de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Estar de novo em comunhão com o Pai, que coisa maravilhosa. E em tempos que nós estamos vivendo, em que parece haver pouca preocupação de uns com os outros, esse distanciamento, essa coisa toda, não é? Mas o nosso Senhor apresenta então um pré-requisito, apenas esse, não há outro pré-requisito. Você não precisa provar que já está descansado, que já está habilitado para tomar o jugo do Senhor. Não, não, não. Você pode chegar cansado e sobrecarregado. Esse é o pré-requisito. Você está assim? Cansado, sobrecarregado? É com você que estamos falando essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Estou cansado, estou sobrecarregado, não suporto mais a minha existência. É com você mesmo. Você não tem mais nada para oferecer. É com você mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 2 pontos importantes para destacar aqui. O descanso é para a alma.
é para a alma. Vamos ver já. E esse outro ponto importante tem a ver com você se aproximar do Senhor. Se aproximar e não precisar ser diferente do que está sendo, não. Seja realista. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou esgotado. Mas eu sei que é o Senhor que toma sobre si as minhas dores. É o Senhor que toma o meu cansaço. É o Senhor que já andou por este vale de lágrimas. E agora eu estou seguindo as suas pisadas. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Jesus não é este manso e humilde frouxo, também não. Não é esse manso e humilde mole, que não leva a sério as coisas. Não é disso que estamos falando. Porque antes dele falar da mansidão e humildade, nesse mesmo capítulo, dá uma olhadinha aí o que ele falou antes. Capítulo 11 e o versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro, com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E você, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha só, que palavra, que julgamento pronunciou, que dureza de palavra é essa? Para aqueles que não se arrependem. Mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aí a história é outra. Está arrependido? Está cansado? Está sobrecarregado? Não consegue mais ir adiante? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não tem juízo para os cansados e sobrecarregados, arrependidos. Mas para aqueles que vivem impenitentes, não é? Aqueles que vivem em cima da sua soberba e jamais se arrependem, não tem salvação. Não tem salvação para eles. Eu disse para vocês que o Senhor falou assim: encontrareis descanso para a vossa alma. Veja aí um texto que eu deixei separadinho aqui. Em Coríntios capítulo 15, verso 10. Também vir para o Senhor não significa ficar flutuando, não é? Sem uma atividade, sem um comprometimento. Coríntios 15, verso 10, Paulo diz assim, no capítulo da ressurreição: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quantos agradecem o Senhor por isso? Trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, quando você ler aqui, encontrareis descanso para a vossa alma. Porque para o corpo não, viu, irmão? Para o corpo tem trabalho, tem envolvimento, tem comprometimento. Para você realizar a obra de Deus, tem esse desgaste sim. Mas se esta casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus uma preparada no céu. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, envolva-se na obra de Deus. Você cansado e sobrecarregado, pensando até em abandonar o seu ministério, veja os dois lados da história. Você encontra descanso para a sua alma, mas aplica-se com combate diário pelo nome, pelo reino de nosso Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso?
Então, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos dê essa orientação. Nos próximos dias nós vamos ampliar a meditação neste assunto. Eu não quero ir mais além aqui nessa noite. E eu queria convidá-los para que viessem. E vamos mergulhar um pouquinho na carta aos Hebreus, em João, no Evangelho, em outras escrituras, em algumas quartas-feiras. Vamos demonstrar isso, de que o coração do Senhor se espelha nos seus atos, não é? Em Mateus 9, uma das leituras mais feitas em cultos missionários, quando Jesus vê os campos brancos para a ceifa, e o seu coração se encheu de compaixão. Ele tinha grande compaixão de ver que os homens andavam como ovelhas sem pastor. Compaixão, compadecimento, essas coisas que realizava Jesus, realizava porque o seu coração era manso e humilde. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus dê para nós esta direção de vida. E vocês venham, aproveitem para participar quando puderem, não é? Quando tem saúde, para estarem juntamente conosco, servindo o Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor que nos reuniu aqui essa noite, e nós vamos para as nossas casas. Desejamos a todos os irmãos que em suas congregações tenham grande êxito no trabalho do Senhor nosso Deus. Vocês registraram a presença? Os dirigentes? Muito bem. É importante isso. Registre a sua participação. Você não se esforçou para vir? Não trabalhou para vir? Não deu trabalho para vir? Então, vamos valorizar quem faz isso, não é? Claro que aqueles que se ausentam por motivo justo, a gente compreende perfeitamente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, no precioso nome de Jesus. Já fiz isso uma vez e eu vi um resultado tão lindo. Será que tem alguém que veio aqui essa noite e gostaria de receber aqui uma palavra de oração? Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas é o Senhor que vai te abraçar aqui, não sou eu não, é o Senhor que vai te abraçar. Vem em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração, rapidamente, mas eu tenho certeza que o nosso Deus está enxergando aí dentro da sua alma, está cansado, está sobrecarregado, está com dificuldade, está com uma luta, está com, enfim, oposições, dificuldades de todo tipo. O nosso Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso socorro aqui nessa noite. Vamos clamar a Deus, amém, meus irmãos? Não esqueçam do anúncio dos jovens e adolescentes, não sei se foi colocado aí, terceiro sábado de junho. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Vem, Senhor, em direção às nossas vidas, e nos momentos de desamparo, de tristeza, nos momentos de dor, quando estivermos sozinhos, Senhor, o Senhor nos faça lembrar que nunca estamos sozinhos, é o Senhor que está conosco. O Senhor está nos abraçando, o Senhor está nos recebendo, o Senhor está curando as nossas dores, as nossas feridas, está sanando as nossas preocupações. Nosso Pai Celestial, abençoe a Tua igreja, cada um dos obreiros dirigentes, seus auxiliares, as famílias de todos eles. Nosso Pai Celestial, a Tua igreja, as Assembleias de Deus, Ministério Belém, aqui em Pindamonhangaba, nesta região. Sim, meu Deus, peço pelo pastor José Wellington, peço pelo pastor Danilo, peço, meu Deus, pelo pastor Carlinhos e tantos outros pastores, nossos conhecidos, que agora precisam de saúde, meu Pai. Abençoe a Tua igreja, os obreiros, Pai Celestial, as famílias, os hospitalizados, enfermos, em quarentena nos seus lares, todos eles, sejam agora abraçados por Ti, tocados por Ti, ó Deus.
Nós oramos assim, nós agradecemos assim, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Acenem para o seu irmão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.